Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista, que tem como tema nesta sexta-feira, hoje, né? O 2016, um ano de recuperação. Está aqui com a gente o professor Matheus Froza, que é coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. E você já está acostumado a acompanhar o trabalho, enfim, a participação do professor Matheus Froza aqui nos estúdios da TV Unifra, durante o programa Unifra Entrevista, que já participou uma vez, professor, e também durante o Jornal da Unifra, com os comentários de economia. Desde comentários semanais de economia. Exatamente. Muito obrigado, desde já, pela sua participação aqui no programa, por ter aceito esse nosso programa. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, para quem está nos assistindo, é exatamente essa. Olha só, 2016, professor, é ou não é um ano de recuperação? Até há pouco tempo nós afirmávamos aqui no próprio Unifra Entrevista e também nos comentários semanais na TV, que o primeiro trimestre já teria alguma recuperação econômica. Mas em virtude dos últimos acontecimentos políticos que vêm a interferir no âmbito econômico, essa recuperação ela pode ocorrer somente em 2017. Se esse pedido de impeachment for levado adiante, se vigorar os 180 dias, no caso, se a presidente reassume ou não, então a recuperação ela está comprometida para 2017 e isso afeta muito e afeta principalmente a cidade de Santa Maria. De que maneira isso afeta Santa Maria, então, professor? Eu teria já uma outra pergunta para fazer, mas aproveitando exatamente essa sua declaração, de que maneira vai afetar? Afeta porque a nossa cidade ela é dependente de recursos públicos, o governo estadual constantemente parcelando o salário, parcelando o 13º salário, deixa de injetar dinheiro na cidade, além das demissões que já ocorreram e pode vir a ocorrer mais demissões, então deixa de circular dinheiro na cidade. Então a nossa grande fonte de renda, que é o funcionalismo, e boa parte dele funcionalismo estadual, também comprometeu a renda. Atrelado a isso, momento econômico, a maioria das empresas também fizeram demissões. E isso, se esse cenário se prolongar de incerteza, até lojas que não estão bem consolidadas ou planejadas, pode até vir fechar as suas portas. O senhor falou em questão de loja, a loja, o comércio, ele envolve um empreendimento pessoal, né? Particular, sim, enfim, não deixa de ser um empreendimento. Quem quer fazer planos, professor, ainda pode fazê-los agora já, nessa reta final de 2015, e o ideal seria ter feito em novembro, talvez outubro, ou pode levar talvez até adiante aí janeiro para se planejar e preparar melhor para 2016? Eu acho que eu tenho que reforçar o meu planejamento. Ontem estava escutando uma palestra online de um economista renomado, Ricardo Amorim, em Porto Alegre, uma palestra para mais de 3.000 pessoas, e ele sempre incentivou para criar na crise, para aproveitar o momento, para expandir, para comprar empresas menores, para se consolidar. Mas ele fez uma ressalva importante. Neste momento político, eu preciso repensar 2, 3, 4, 5 vezes, porque eu não sei quando vai recuperar. Até eu dizer que não ia ter o impeachment, a recuperação já estava prevista, talvez, para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, eu já tinha uma perspectiva de melhora. Hoje eu não tenho. A perspectiva vai ser de um mês, não vai aceitar. A comissão montada pelo Congresso, muito bem explanada, até ontem, recentemente aqui no jornal, eu não vou aceitar. Ok, então é um mês, 45 dias, eu posso voltar a prever. Mas, caso a presidente esteja afastada por um período de 180 dias, isso são 6 meses. E 6 meses eu trabalhar no vermelho para um estabelecimento comercial, isso é praticamente inviável. É catastrófico, em outras palavras. Sim, em termos financeiros é irrecuperável. Sim. Quando a gente fala, então, professor, de investimento e para 2016, diante de uma incerteza política que a gente, de certa forma, já vive, sim, e talvez vá viver pelos uhum. próximos meses, onde é melhor investir? Você que, de repente, está em casa e acompanhando o Unifra Entrevista, está pensando, poxa, tem um dinheiro em casa ou no banco, enfim, estou pensando em investir. Vamos ver o que o professor Matheus Froza tem para dizer. Investe o dinheiro, mantém ele no banco? O que faz, professor? O que seria o ideal para 2016, inclusive incluindo esse período de incerteza aí neste início de ano? Eu respondi essa pergunta, é bem pertinente essa pergunta, eu respondi 3 vezes essa pergunta ontem, lembrando como a nossa democracia é tão quanto recente. Em um ano de 92, eu tive os confiscos à poupança. Mas hoje eu tenho uma legislação que protege mais esse tipo de operação. Hoje o Fundo Garantidor de Crédito garante R$250 mil por CPF.
Então, é um bom dinheiro, é um bom investimento. Então, eu estou protegido até 250 mil por CPF. Eu tenho essa proteção em termos de legislação. Então, eu posso sim continuar investindo e a grande sacada agora é eu fazer um investimento atrelado à taxa Selic, pode ser, a juros, e também alguma variação cambial. Por mais que o câmbio ele esteja, nesse momento de certeza, oscilando bastante, a tendência dele sim é de aumento. Então, se eu for buscar um investimento, atrelar ele à Selic e também atrelar ele, neste momento, também uma variação cambial. A Bolsa de Valores, ela está muito estável. É de dizer assim que os nervos, eles estão muito acalorados neste momento na Bolsa de Valores. Por que que isso ocorre? Principalmente, se o governo cai, quem é que será o ministro da Fazenda? Essa é a grande pergunta. Qual será a política econômica que ele vai adotar? Sim. Então, essa incerteza que é ruim para a economia. Para dar um norte também para o pessoal de casa, professor, o que se esperava para 2016 antes dessa instabilidade política? E se é que alguma coisa do que se esperava para 2016, que é um ano, por exemplo, que vai ter Olimpíada no Brasil. Um ano otimista. Exatamente. O que vai se manter? O que pode se manter daquilo que era previsto? Ponderou bem a questão da Olimpíada, que é um termo otimista, mas o ajuste fiscal, a questão que ocorreu também recentemente, no mês de dezembro, era o quê? Eu aumentar o meu spread de endividamento. Isso é positivo, isso sinalizou uma recuperação. Eu aprovar a CPMF, que também ajuda na sonegação de impostos. Isso também é uma sinalização de recuperação. O juros deixou de subir, ele estabilizou. A inflação ela vai ser alta? Vai, mas com a expectativa de diminuição no próximo ano. Então o cenário se desenhava positivamente para o primeiro trimestre do ano, para nós entrarmos no mês de abril, talvez na Páscoa, mais especificamente, eu chegar com uma recuperação, eu voltar a crescer 0 ponto percentual em termos de PIB. Isso ia ocorrer. Mas com essa estabilidade política, esta incerteza, não podemos mais garantir isso. Muito em função da própria CPMF. Muito em função quem é que vai assumir. O próprio presidente da Câmara, não é questão só da presidente. Que rumos a política brasileira vai tomar. Não podemos esquecer também que a economia ela é regida também por política, que é a política econômica, que é a política monetária, que é a política fiscal. Eu dependo disso para a economia. Sim. É ideal, por exemplo, já em janeiro agora de 2016, professor, a gente chegar em casa lá no computador, né? Ou até mesmo pegar uma régua, uma caneta, uma folha de ofício e tudo mais, desenhar lá, colocar todos os meses e fazer aquela planilha que todo mundo conhece, né? E determinar cada mês o quanto e daqui a pouco fixar, olha, vou gastar no máximo essa quantidade em mercado, essa quantidade em combustível, essa quantidade em médico e tudo mais. É importante isso? É muito importante, eu falo por experiência própria, agora tu tem que planejar e eu costumo até fazer isso. Será que neste momento eu não tenho que diminuir a periodicidade da diarista? Eu tenho que me questionar sobre isso. Será que neste momento não vale a pena a diarista vir só de tarde e daí eu não dou almoço? Será que neste momento eu levo a roupa para lavar ou eu lavo em casa e alguém para passar em casa? São esses tipos de questionamento que eu sou obrigado a fazer para onde eu vou começar a poupar dentro do meu parcelamento. Sim. E não parece, mas às vezes são nas pequenas coisas que a gente consegue, professor, de fato ter a questão do próprio combustível. Né? Olha, eu vou morar mais perto para também fazer o quê? Para deixar de utilizar o carro. É uma função. Ou a questão do ar-condicionado, a luz está pesando muito no orçamento familiar. Muito. A luz, ela triplicou de preço. Então, acho que todo mundo sentiu esse impacto da luz. Ou seja, na hora de, por exemplo, comprar ar-condicionado, pense 2, 3 vezes, porque daqui a pouco pode, além de ter o valor, né? Sim. Ter o valor do ar-condicionado, ter a questão da luz. Pois então, professor, para 2016 também fica, de certa forma, aquela dica, além de fazer a planilha, daqui a pouco tudo que puder ser feito pela própria pessoa em casa, faça em casa, tenha a iniciativa pessoal de fazer. Sim. Ou contrate um serviço especializado. Na verdade, eu tenho que utilizar esse subterfúgio, até da tecnologia, até eu falo muito, que é o que, se eu não sei fazer algo, utiliza a tecnologia, utiliza a internet, utiliza o canal do YouTube para ver como é que faz. Eu falo em aula e digo o seguinte, o que mais se procura no YouTube, o que é? Como fazer cupcake. O que mais, maiores procuras do YouTube. Mas o segundo é interessante, é como trocar a resistência do chuveiro. Opa, ótimo, isso é um reflexo. Sim. Como puxar tomada. Ótimo, isso é um reflexo.
que eu estava pagando para fazer isso e hoje eu estou buscando informação. Mas aí não tira o emprego de quem faz isso, professor? Pode ser que sim. Eu acho que o grande nível de desemprego das pessoas que tem hoje é nesse tipo de serviço, que é pequenos reparos. Nos pequenos reparos. Talvez a questão do eletricista que faz esse tipo de serviço, que coloca uma lâmpada ou que instala a máquina, na verdade, a máquina de lavar roupa, que hoje eu mesmo instalo a máquina. Eu vou lá, tenho uma dúvida, eu dou e ensino num vídeo na internet como se faz isso. Então, esses pequenos reparos, as pessoas estão fazendo em casa. Esses pequenos reparos. Legal, interessante. O Unifre Entrevista vai fazer um pequeno intervalo agora, de 1 minutinho, daqui a pouquinho a gente já vai voltar para conversar mais sobre essa perspectiva, essas ideias para 2016, cujo tema é o programa de hoje, 2016, um ano de recuperação. Lembrando que o Unifre Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. É 1 minutinho, você que nos acompanha no canal 15 da NET, a gente já vai estar voltando. Se você está nos acompanhando pelo Unifre Online, né, que é o canal da TV Unifre no YouTube, pode contar aí, daqui 1 minutinho exatamente a gente já está de volta com o segundo bloco e com o professor Matheus Froze. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifre Entrevista, que hoje faz uma previsão econômica para o ano de 2016, cujo tema é o programa Unifre Entrevista desta sexta-feira. 2016, um ano de recuperação. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Unifre o professor Matheus Froze, que coordena o curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Como eu já havia falado no primeiro bloco, repito, reforço agora, o professor Matheus Froze também semanalmente faz os comentários de economia no Jornal da Unifre e participou já também do programa Entrevista em outra oportunidade. Professor, a gente estava falando de cenário político, dessa questão econômica, de investimento. Surge aí, será que é em 2016 agora aquela questão também do mercado imobiliário, que tanta gente fala, da questão da bolha do mercado imobiliário, que daqui a pouco os imóveis vão sofrer um decréscimo no valor. Essa instabilidade, de que maneira isso ajuda, de que maneira isso auxilia, ou daqui a pouco até encarece mais a questão do setor imobiliário? O setor imobiliário, que é um setor também pujante na cidade, extremamente representativo em Santa Maria, mas do país como um todo, eu vejo como 2 viés. Primeiro, as pessoas podem retirar os seus investimentos, as pessoas que têm capital, que têm dinheiro, tirar do mercado financeiro o investimento e investir em imóveis por segurança. Olha, eu tenho dinheiro investido, eu vou comprar um apartamento agora. Por quê? Para garantir que não vai ter confisco, para garantir que não vai ter perda de rentabilidade. Isso pode acontecer. Sim. E é bem possível até em alguns casos que ocorra. Eu garanto 250 mil por CPF e Santa Maria é a 4ª cidade do estado com maior número de poupança, eu falo em poupança, tá? Que é a aplicação mais pulverizada nas pessoas que costumam aplicar. Sim. Então é bem possível que isso ocorra, em termos da cidade. Mas também quem vai financiar neste momento não é aconselhável, porque os juros eles estão altos e eles podem disparar. Então, eu fazer um financiamento neste momento, com uma expectativa de suba de juros, não é o ideal. Mas se eu fizer ainda em 14,25, como está agora, talvez ainda valha a pena. Sim. Mas a tendência de suba para o ano que vem, talvez não seja aconselhado. Quero aproveitar, professor, e tocar num assunto também da questão alimentar, a questão dos alimentos, principalmente para a ceia, né? Claro que muita gente que acompanhar o Unifre Entrevista daqui a pouco já vai estar, daqui a pouquinho já, né, se preparando para a ceia e tudo mais.
de ano novo, mas o que se verificou a partir do Laboratório de Práticas Econômicas de 2015 em relação a 2014, e se lá nos primeiros meses já agora de 2016 a gente vai ter talvez um acréscimo maior. A gente conversava até durante esse intervalo de um minutinho que você estava nos aguardando aí, exatamente sobre a questão da lentilha, do arroz, daqui a pouco da carne, do leite, professor, que são alimentos, né? São produtos de necessidades básicas. Como é que fica isso para 2016? Isso também é uma pergunta que costumam sempre me questionar. Matheus, tu fala muito em crise, que tem recessão, mas o mercado está sempre cheio. Não quer dizer isso. A questão é que as pessoas mudaram a sua periodicidade de ir ao mercado. Estão indo mais frequentemente e fazendo compras cada vez menores. Por isso que tem bastante movimento no mercado. Sim. E talvez até em restaurantes. Restaurante tem movimento. Tem, porque as pessoas deixam para tirar da sua cesta de consumo o lazer por última. Elas fazem concessões dentro de casa para depois tirar o lazer. Sim. Os aumentos já ocorreram em novembro. Por que em novembro? Porque as pessoas reajustam os preços em novembro, visando já o mês de dezembro. E dentro dessa inflação, que nós vamos fechar o ano, provavelmente uma inflação recorde, a maior já verificada anualmente dentro do índice do custo de vida, e o nosso índice tem 10 anos já, o Chester, ele vem em torno de 60% de aumento, a lentilha em torno de 60% de aumento, a carne de porco, tradicionalmente também, 25% de aumento. Isso é muito alto, além das cervejas e refrigerantes, que em média já subiram 20%. Então essa ceia vai ser uma ceia e um final de ano a princípio, bem enxuto. Sim. Bem enxuto. Então, se eu estou colocando o quilo do Chester em torno de R$ 61,00, este quilo, então dificilmente para uma família de 4 pessoas, eu vou fugir de um gasto de R$ 300,00. Bastante, né? Alto, de certa forma. É alto. É alto. Para 4 pessoas, em torno de R$ 300,00. Se eu for comprar toda a ceia, em torno de R$ 300,00. Por isso, vamos aproveitar esse momento de reunir a família e também fazer aquele exercício de cada família levar uma parte da ceia. É interessante. Sim, até para dividir ou rachar esse prejuízo de passagem. Para que nem todo mundo tenha... Exato. Um traz a bebida, o outro traz o Chester, um faz o arroz com carne de porco, o outro faz a lentilha, um faz a sobremesa. Eu vou ter que realocar até dentro da família para tentar fazer a ceia. Eu sempre digo assim, não é não fazer a ceia. Não, tem que fazer a ceia. Eu acho que as pessoas que estão se programando tirar férias, têm que tirar férias. Mas vem em relação à quantidade e à periodicidade. Ao investimento desse valor. Professor, dá para falar também em termos de carreira profissional para 2016, assim? Vai ser um bom ano para reavaliar daqui a pouco a carreira profissional, para, de repente, fazer novos planos, de repente mudar de profissão ou investir ainda mais naquela profissão da qual vem fazendo? Vai ser ou não? Ou é cedo para dizer qualquer coisa a respeito disso? Eu acho que a questão... Acho que todo ano é interessante, né? Todo ano a qualificação eu acho que é fundamental. Mas eu acho que é um ano de 2016 para manter o emprego, para consolidar-se no emprego, para mostrar o seu valor enquanto empregado. O porquê que eu sou importante para a empresa. O porquê. Neste momento também, e eu costumo cobrar isso bastante, é o momento também de tu afagar, dar carinho no cliente, porque se está tão difícil comprar algo, aquela pessoa que você dispõe a comprar, ela tem que ser bem atendida. Eu tenho que afagar esse cliente, eu tenho que dizer para o cliente o porquê, dar explicação. Porque quando eu tenho pouco dinheiro, eu faço bastante concessão. Sim. Então eu vou comprar determinado produto, já com um esforço. Então eu quero ser bem atendido, eu quero saber o porquê que aquele produto tem ou não tem, isso eu quero. Então neste modo que eu falo que nós temos que nos prender em termos de atendimento também, de valorização também desses detalhes. Professor, eu queria agora uma dica para aquele estudante que está vindo para Santa Maria ou que vai para outras cidades do Brasil também, que é daqui de Santa Maria e que daqui a pouco está se planejando, por exemplo, para alugar um apartamento, né, para investir na carreira de estudante dele mesmo, para ele daqui a pouco não ter rombo no orçamento em termos assim imobiliários, de alimentação, de vestuário, de transporte, de deslocamento. Quais as principais dicas que a gente poderia dar para ele? Porque logo a gente vai ter alunos chegando para estudar aqui no Centro Universitário Franciscano. Eu acho que esse planejamento já iniciou, até pela representatividade em termos regionais, estaduais da nossa instituição, da Unifra, a quantidade de alunos de fora que vem para cá. Então já começou a movimentar o setor imobiliário e o setor de serviços.
mas a dica sempre o esclarecimento sempre é o mesmo. Tu tem que alugar um apartamento qual te possibilite de deslocar de a pé. Eu sempre digo, tu elimina o custo do transporte. O que é deslocar de a pé? É que tu venha à universidade de a pé e que tu faça tuas compras de a pé. Isso é importante. Faz um exercício também, Sim, né? tu consegue ir no restaurante também de a pé. Exato. Te deslocar de a Só pé. é muito bom quando chove. Só quando chove. Cara, tem alguns atenuantes, mas Sim. eu elimino o custo de transporte, de esperar, tudo isso aí. Também a questão da segurança é outro ponto importante. Então, ficar nas próprias imediações da instituição, o estudante que vem de fora, seria o ideal. Seria o ideal. E ele vai ter que fazer uma avaliação bem criteriosa. Se eu vou cozinhar em casa, fazer comida em casa, ou se eu vou no restaurante buscar comida. Das Esse pesquisas, tipo de coisa interessante. lembrei de uma pergunta agora, professor, das pesquisas que são feitas pelo Laboratório de Práticas Econômicas da Unifra, não sei se é mito, se é verdade, enfim, sempre ouvi falar de alguns amigos, amigas, no tempo que eu era estudante, que muitas vezes fazer a comida, cozinhar em casa, para uma pessoa saia muito mais caro do que comer fora. Essa realidade, ela permanece em 2015, ela é verdadeira e ela vai permanecer em 2016? Ela tem uma boa, eu acho que ela é verdadeira sim, muito pela questão do desperdício e por tu não ter, na verdade, conhecimento suficiente de como fazer as medidas, e para não dar desperdício, para não sobrar. Quando vê, eu faço o arroz de meio-dia e no outro dia, tem só um pouquinho, eu faço outro arroz e a sobra vai fora. É a questão do desperdício que eu tenho que avaliar. Esse, para mim, é o ponto de inflexão. Como a gente seguidamente faz avaliações para intercambistas que vêm visitar a instituição Unifra, os gastos variam muito. Exemplo, se eu for dividir um quarto, eu com entre 800 a R$1.000, eu consigo passar um mês em Santa Maria sem pagar essa mensalidade. Lógico, eu consigo me sustentar entre 800 e R$1.000 pagando um quarto. Sim. Isso envolve alimentação, propriamente dito, algum lazer e também o custeio desse quarto. Sim. Cara, se eu for alugar um apartamento, esse gasto ele já sobe de entre R$2.000 e R$3.000 alugando um apartamento. Então, varia bastante. Então, entre R$800 e R$3.000 eu consigo me sustentar durante um mês em Santa Maria. Dependendo, claro, de cada característica de estudante que vai vir para cá. Mas com R$800 hoje é possível alugando um quarto na cidade. Perfeito. Bom, com tudo que se prevê para 2016, a gente sabe que cada vez mais a profissão de economista, por exemplo, vai ser bastante requisitada. O senhor vai ter que se preparar muito para 2016, porque vem muito trabalho por aí. Professor, eu gostaria agora que o senhor falasse, e sempre é bom a gente ressaltar isso, acho que todo mundo tem que ter noções básicas de economia, mas muitas pessoas gostam de ir além. Muitas pessoas gostam de, inclusive, transformar esse aprendizado mínimo em economia, daqui a pouco em profissão. Então, eu quero que o senhor aproveite agora, professor, e diga para a gente por que seria interessante também cursar economia em 2016, fazer com que as pessoas daqui a pouco repensem melhor aquilo numa profissão e olha, daqui a pouco o Brasil vai precisar de gente, por exemplo, como o professor Matheus Froza, que preste consultoria, que analise, enfim, que passe dicas. Por que seria interessante, professor, daqui a pouco estudar a economia em 2016? A questão da economia, assim, neste momento de crise, tem muito aventureiro, que eu costumo dizer, ou palpiteiro, ou como diz o professor José Maria Dias Pereira também, que tem bola de cristal, que está sempre adivinhando algo que está por vir. Mas a economia te possibilita ter uma visão muito global em função do que está acontecendo e o que está por acontecer. Não estou prevendo, mas eu tenho um histórico de acontecimentos que me possibilita, dentro de uma análise de dados, eu diminuir a minha margem de erros. Isso a economia possibilita. O planejamento de longo prazo dentro de um cenário econômico. Tanto é, Rogério, que dentro do curso de Ciências Econômicas nós temos alunos que já são formados em agronomia, em direito, engenharia civil. Eu tenho um veterinário que está ingressando no curso esse ano também. São pessoas que estão vindo buscar conhecimento, que já têm a sua empresa ou já estão constituídos no mercado e vêm buscar o quê? Conhecimento econômico e planejamento de longo prazo, ou como me precaver. E uma das formas de eu me precaver na crise, ou na recessão, ou na instabilidade, é adquirindo conhecimento. Sim. Quanto mais eu conhecer do ambiente institucional dela, mais eu vou saber para que caminho seguir. E é isso que nós estamos querendo ou possibilitando dentro do curso de Ciências Econômicas. E aqui na Unifra, até se a pessoa daqui a pouco planejar e resolver escolher a Unifra como instituição, passa rapidinho o curso, professor. São 4 anos, é isso? São 4 anos, o curso é noturno. Lembrando também que ainda há a possibilidade que no vestibular vai ter um listão agora, mas se tiver vagas remanescentes, há a possibilidade de cursar essas vagas remanescentes com o seu desempenho
do vestibular. A coordenação continua aberta ainda até o dia 8 de janeiro, até das 13 horas às 22 horas. Eu estou presente lá para qualquer esclarecimento, tá? Em termos do curso, e também quiser discutir ou tiver alguma dúvida, como muitos vêm com dúvida do curso, e perguntam como que vão trabalhar depois, a gente consegue esclarecer bastante e demonstrar na prática como isso pode vir a funcionar no mercado de trabalho ou algum mercado específico que o aluno já atua. Olha que essa fila aí pode ser grande, hein, professor, a partir desse anúncio aí, pode ser muito grande. Não, a gente está preparado para isso. Eu acho que a nossa função, o quanto instituição e quanto educador, eu acho que é essa. Está aberto à comunidade. Sim, aberto à comunidade. É um trabalho que nós fizemos também aqui na TV Unifra, em esclarecer a população. Acho que isso é fundamental, faz parte da nossa formação de modo geral. Tá certo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Grande abraço para o senhor, um feliz 2016 para a sua família, enfim, para todo mundo, né? Igualmente para todos nós que estamos assistindo, para a TV Unifra, que me acolheu neste ano de 2015, e temos bastante trabalho para 2016. Legal, ótimo. Tomara que seja um ano muito bom para todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência, né, pelo seu acompanhamento aqui na TV Unifra. Você que estava acompanhando então o programa Unifra Entrevista, que vai ficando por aqui, você pode acompanhar a nossa programação também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e um ótimo 2016 para todo mundo. Tchau!